Bom dia, meus amados. Uma coisa que não foi contada da tia Thelma é que no dia que ela caiu, a Ingrid estava do lado de fora, coitada, e viu a tia Thelma caída dentro, pedindo socorro e sem poder abrir a porta. Imagina o desespero dela. Coração forte tem essa menina. Eu proporia, em relação a esse negócio das orações, a Luciana estava colocando aqui, né, de fotografar, normalmente a gente coloca lá nos murais, no mural, mas eu proporia que esses motivos de orações abrisse um campo lá no nosso site e colocasse lá no site. Eu acharia até interessante, porque o site na internet ele fica para o mundo todo. E aí lá o cara lá daquele país, daquela nação, vai ver que tem uma igrejinha lá no Brasil, né, que está orando por ele, não vai entender nada. Mas essas coisas acontecem, não é verdade? É uma sugestão que eu dou para que a gente possa estar vinculando aí nos sites, se essa for a vontade de Deus. Gente, essa palavra que eu tenho para trazer para vocês hoje é uma palavra que Deus começou a colocar no meu coração na terça-feira. Nós temos uma reunião de terça-feira lá em casa. E em cima do laço, eu comecei a falar. Nossa reunião é de 8 horas, começa às 8 horas. E um pouquinho antes eu comecei, Deus me tomou e começou a derramar uma palavra que era para compartilhar com as pessoas que têm ido lá em casa. E nesse dia, especialmente, algumas pessoas não foram e foi a Luciana com a... Como é que é o nome dela? Tatiana, a russa. Uma família de russos, né, que estão aqui no Brasil. E que foi, assim, foi uma palavra de Deus. Uma palavra que Deus revelou, que Deus moveu ali. Até aqui fez um resumo, colocou em alguns grupos. Eu gostei tanto do resumo dela. Ela está com a capacidade de resumir tão boa e coloca as coisas tão claramente, melhor do que foi falado, melhor do que foi ministrado, que eu compartilhei com alguns grupos. E eu falei de várias coisas sobre incredulidade, né? O fato de nós apoiarmos a nossa fé na palavra da cruz, que é loucura para alguns e poder de Deus para outros. Em 1 Crônicas você vê lá, tem os versículos que eu citei, os textos que eu citei. Compartilhar a fé com demonstração de poder. 1 Coríntios 2, 1 a 5. Fogo prova nossas obras. 1 Coríntios 3, 12, 13. Obra sem amor não é de Deus. 1 Coríntios 13, 2. A graça que nos basta. 2 Coríntios 12, 9. Perseverar e fazendo bem. Gálatas 6, 9, 10. Subjugando o próprio corpo. 1 Coríntios 9, 27. O alicerce é o amor. Efésios 3, 17, 21. Combatendo pela fé. 1 Timóteo 1, 18, 20. Ao vencedor, que a Bíblia fala, ao vencedor Deus dará, né, aquele que vencer. Então tem lá em Apocalipse, e cada texto de Apocalipse na igreja, Deus fala ao vencedor dessa igreja, ao vencedor. E os sinais que se seguirão aos que creem. Mas o que eu vou falar, na verdade, não vou passar isso aqui de novo. E Deus continuou falando. Deus falou ontem, falou de madrugada, dormindo. Levantei de manhã com Deus falando. Vim no carro, de manhã pregando lá para meus filhos, pregando para minha esposa, vim do carro pregando para eles. E você imagina como é que eu não estou, né? Deus está falando, eu estou aqui. E eu espero que Deus, em nome de Jesus, possa falar a nós aqui. Que Deus possa realmente ministrar ao meu coração, como Deus tem ministrado ao meu coração, com algumas coisas que eu vou compartilhar com você, que Deus tem feito e o que a palavra de Deus nos ensina sobre o que eu vou estar falando.
E você pode aí já abrir a sua Bíblia em João 20, no versículo 29, que diz assim: disse-lhe Jesus, porque viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco juntamente com os meus irmãos diante da Tua presença e te peço, Senhor, que o Senhor venha nos inspirar a falar aquilo que é necessário ser falado. Que eu não venha me estender, que eu não venha transbordar no falar, mas que o Senhor possa pôr freio na minha língua, na minha boca, para falar aquilo que deve ser falado, Senhor. E que Teu Espírito venha ministrar a todos nós, derramando graça, derramando o entendimento, alargando a nossa compreensão sobre a Tua palavra, e muito mais que isso, nos levando a viver realmente, ó Deus, a Tua palavra pela fé. Uma fé que cresce, uma fé que não é estagnada, uma fé que não se recua, que se acovarda, mas uma fé que cresce em ousadia e intrepidez diante de todas as situações, ó Deus, das nossas vidas. Nós te pedimos, o Senhor, que cumpra a Tua promessa hoje aqui e venha realmente nos encher, nos curar, tratar, falar às nossas almas e aos nossos corações, ó Deus, e nos levando a uma dimensão de espírito, Senhor, de ânimo, de gozo, de alegria, de paz, de quietude, Senhor, na certeza de que verdadeiramente a Tua promessa se cumprirá em cada um de nós e no nosso ministério, para a glória do Teu nome. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Tão somente a Ele, a Jesus Cristo, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Amém? João 20. Como eu falei, disse-lhe Jesus, porque viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. A gente observa que o mundo hoje, as pessoas hoje, há um clamor por sinais, há um desejo por sinais. Muitos, não só da igreja, mas de fora da igreja, necessitam ver, necessitam contemplar para crer. E não foi diferente com Tomé, e esse texto aqui está inserido num contexto em que Jesus já havia aparecido para Maria, e ela contou aos discípulos, e sabendo Tomé do que havia acontecido, ele falou, não, eu só creio se ver, né? Só creio vendo. Eu tenho que tocar nas mãos, eu tenho que tocar do lado, porque Jesus foi transpassado do lado, lembra? A espada foi cravado ali, os cravos cravados, furaram a mão de Jesus. Eu só creio vendo, eu preciso colocar minha mão, ver, para crer, né? E muitos hoje dizem, o teste de São Tomé, né? Tem que ver para crer. Isso virou até uma certa frase muito recorrente no nosso meio. E quando Jesus apareceu a Tomé, Jesus, diz o texto, que passados os 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, eu fico imaginando a cena, Jesus entrando, né? Paz seja convosco. Tomé, agora é contigo. Olha aqui, vem cá. Toca aqui na minha mão. Toca aqui do lado, Tomé. E Tomé, nessa hora deve ter ficado a saia justa. Deve ser, imagina a cena. Imagina a cena, John. Eu chegar aqui,
Paz do Senhor, meus irmãos. John, você, agora é o papo contigo. Tu vai recuar, vai estremecer. E Tomé foi lá e tocou na mão, tocou do lado. E aí Jesus diz: Tomé, felizes são aqueles que não viram, mas que creram. E a palavra de Deus diz que para nós agradarmos a Deus, e nós não podemos agradar a Deus de outra forma, nós podemos agradar a Deus através de uma forma só. É crendo, é pela fé. Pela fé. Aquele que tem fé, é aquele que agrada a Deus, pela fé. Você não precisa ver para acreditar. Você não precisa tocar para saber, ou receber para saber que Deus está no controle, que Deus vai fazer, que Deus vai operar. Eu não sei como é que Deus vai operar, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu sei que há um processo a meu favor, a teu favor, que Deus vai operar para te favorecer. Deus não vai te deixar na mão, Deus não vai te deixar ficar triste, Deus não vai te deixar amedrontado. Deus está desenvolvendo um processo que só quem está nele pode verdadeiramente ter olhos para ver, ter a percepção, a sensibilidade para saber que Deus está agindo a meu favor. Muito embora tudo possa parecer contrário, muito embora as pessoas olhem e vejam que, poxa, esse homem é louco, esse pastor é maluco, ele está em lutas, está assim, está assado, e está feliz da vida e crendo que Deus está no negócio, que Deus está no processo, e que as coisas vão mudar. Esse cara é louco. Mas a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Não há novidade nenhuma disso. Porque a palavra de Deus me ensina, me explica sobre isso. Mas eu, como filho de Deus, eu preciso realmente crer que Deus está no controle. Em Mateus 16, 24, a palavra do Senhor nos diz que uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os se retirou. Esse é um texto em que Jesus está ali. Jesus havia acabado de multiplicar peixes e pães. Olha só, Jesus havia acabado de multiplicar peixes e pães. E eles estavam aqui pedindo um sinal ao Senhor. E Deus fala do sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Vamos lá no livro de Jonas. Vamos entender o processo de Deus na vida de Jonas. O que Deus fez através de Jonas? Que Jonas resistiu tanto ao Senhor. Jonas não queria ir àquele povo pregar. Jonas queria ficar longe daquele povo. Jonas detestava aquele povo. Nós poderíamos dizer que Jonas tinha realmente uma rejeição muito forte pelo povo de Nínive. E Deus chamou a Jonas para pregar o Evangelho, e ele sabia que se ele fosse pregar o Evangelho, alguma coisa diferente ia acontecer de bom para aquele povo, que ele não queria que acontecesse, porque Deus é bom, porque Deus é poderoso, porque Deus tem o controle, porque Deus sabe todas as coisas, porque Deus é misericordioso. E Jonas não queria. Mas é importante a gente entender por que Jonas não queria. Que povo é esse? Que povinho é esse? Que Jonas tanto detestava, que Jonas tanto odiava. Esse povinho era um povinho que, na época, era a capital do Império da Síria. Eles tinham uma divindade chamada deusa Instar. Deusa Instar. Eles cultuavam a deusa Instar, e havia um templo muito grande que passou a ser o centro de adoração daquele povo.
E aquele povo que era forte, um povo poderoso, ele, quando subjugava os outros povos, vencia os outros povos na guerra, sabe o que eles faziam? Eles cortavam as mãos, cortavam os pés, cortavam as orelhas e cortavam os narizes, ou o nariz. Tiravam os olhos, arrancavam os olhos, e a cabeça, eles faziam pirâmides. Pirâmides com a cabeça dos povos que eles venciam. Esse era o povinho que Jonas detestava. Que Jonas não queria realmente. Imagine você nesse processo vendo esse povo agir assim, um povo bárbaro, um povo bruto, um povo violento, um povo sem misericórdia nenhuma, um povo sanguinário, tanto que Naum chama que diz que esse lugar onde vivia esse povo era a cidade de sangue. Por quê? Porque ali muita gente morreu dessa forma, com a mão cortada, com os pés cortados, com os olhos arrancados, com a orelha cortada, com o nariz arrancado, com as cabeças cortadas e uma pirâmide sendo feita com essas cabeças. Esse era o povo que Jonas não queria pregar. Por isso, e aí fica mais fácil entender por que tanta resistência de Jonas em obedecer a Deus. E diz a palavra: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O que aconteceu? Aquelas pessoas se entregaram a Jesus. Conheceram a Deus. Jesus não tinha vindo ainda, não tinha se manifestado, mas eles se entregaram a Deus, se abriram a Deus, aceitaram realmente o senhorio de Deus e mudaram. E isso fez com que Jonas ficasse muito revoltado. Muito revoltado. Diz a palavra que foram mais de 120 mil pessoas sendo transformadas pela pregação de Deus na vida de Jonas. E aí, Jonas, revoltado, descontente, ele se coloca diante de Deus e Deus faz algo muito interessante. Diz a palavra que então o Senhor Deus fez nascer uma plantinha que subia por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, muito sol, e Deus fez nascer uma plantinha para trazer um alívio sobre a cabeça de Jonas. E aí essa plantinha cresceu, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, porém, se alegrou à extrema por causa da planta. Olha só, ele ficou muito alegre. Aí Deus mandou um verme para comer a planta, e a planta morreu. E Jonas ficou irado, porque a planta foi destruída. E aí Deus fala para Jonas. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus revelando a sua misericórdia, mostrando realmente o seu amor, não só por aquelas pessoas, mas tentando, de alguma forma, botar juízo na cabeça de Jonas. Jonas, você precisa entender que o meu foco, o meu objetivo, e como é o objetivo nosso, através da morte de Cristo, a cruz está vazia, mas Ele habita em nós, é que nós sejamos usados por Deus para trazer essas pessoas que não conhecem a Cristo à sua presença, para que essas pessoas possam ter transformadas as suas vidas, terem transformadas a sua forma de pensar, de ver, de entender.
E esse é o propósito de Deus. A gente não entende muita coisa. E a palavra de Deus diz que há coisas que nós entendemos em parte, que nós só compreenderemos o todo quando estivermos na presença do Senhor, quando Ele voltar. E nós não entendemos. E o fato de nós não entendermos não nos deve levar a fazer questionamentos, muitas vezes, como Davi fez. Em algum momento, Davi estava ali orando a Deus: Senhor, como é que é isso? Como é que os ímpios prosperam? Como é que os ímpios vão bem, Senhor? E eu estou aqui. E aí Davi caiu em si e falou: Senhor, me perdoe, só de pensar isso já pequei. E eu fico imaginando quantas pessoas, e se há alguém aqui que porventura já deixou esse pensamento entrar na mente, e que aquelas coisas que, poxa, eu não era crente, eu vim para a igreja, entrei na igreja e a minha vida mudou. Poxa, não tinha essas lutas, mas tantas lutas. Era melhor que eu ficasse, que eu não tivesse me convertido. Tem gente que pensa assim. E eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na tua vida, que a gente precisa descansar em Deus, que a gente precisa saber esperar em Deus, que a gente precisa compreender o modus operandi de Deus, que não é o modus operandi meu, nem teu, nem do jeito que você quer, nem do jeito que eu quero, mas é uma obra que vai muito além do que a gente possa imaginar, do que a gente possa ter ouvido já, percebido, ter sentido, ter vivido, e até falado, compartilhado, mas que Deus ainda quer se expandir e quer se revelar a mim e a você de uma forma tremenda. De uma forma tremenda, que a gente lê lá em Coríntios, que ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus tem preparado coisas para você, meu irmão, porque Deus te ama. Deus te ama tanto que foi capaz de sacrificar a vida do seu filho por você e por mim. Por você e por mim. A gente vê Deus operando nas vidas, em histórias de homens e mulheres. Deus operando, fazendo coisas tremendas. O povo ora aceitando, acreditando, e daqui a pouco o povo desacreditando, se afastando, cultuando outros deuses. E isso é recorrente nas Sagradas Escrituras. Isso é recorrente hoje. As pessoas vêm à igreja, recebem, são abastecidas, Deus opera, Deus liberta, Deus transforma, Deus cura, Deus opera um milagre, Deus traz paz ao coração, aquieta o coração, e daqui a pouco está tudo bem, festa, e daqui a pouco a festa acaba. A festa acaba. Eu, na sexta-feira, eu estava até falando aqui algo que a gente pode alegrar o coração de Deus, não tão somente com os momentos de festa. Os momentos de festas são bons. São bons. A gente ri, a gente se alegra, mas que a gente precisa tocar o coração de Deus de uma forma diferente. Eu fico pensando, a Bíblia diz que o Espírito geme com gemido inexprimíveis. Isto é um gemido de dor. É um gemido de dor, de sofrimento. Porque eu creio que o Espírito Santo ainda sofre por você e por mim. Mas que nós podemos abrandar esse sofrimento, trazendo não só o coração de Deus, a alegria pela boa atitude, pela boa postura, pela boa conduta, pela palavra certa, pelo testemunho que glorifica o nome do Senhor, mas que nós podemos também, através dessa atitude, tocar o coração de Deus e fazê-lo chorar. Não de dor, não de sofrimento, mas um choro de alegria. Você já chorou de alegria? Você sabe o que é chorar de alegria? Eu já chorei de alegria. Chorar de alegria é algo... Olha, eu vou dizer para você,
Eu já tive momentos muito alegres, muitos alegres que vieram com muita alegria e choro ao mesmo tempo. Já tive momentos de muita alegria, só alegria. Mas eu tive momentos de choro, de alegria, que foram inesquecíveis na minha vida. E que eu diria que foram momentos maravilhosos, tão quanto ou até mais preciosos, mais maravilhosos do que os momentos em que eu me alegrei. Em que eu me alegrei e chorei. Mas o momento que eu só chorei de alegria. Por quê? Eu vi a glória de Deus, eu vi a graça de Deus, eu vi o poder de Deus, eu vi a manifestação do poder de Deus. Eu vi que a resposta da oração, realmente, no justo, ela não volta vazia. Eu vi que Deus honra a oração daquele que está nele, que o busca, que não negligencia, que não faz por menos. E esse choro é um choro realmente da misericórdia, do poder, da graça de Deus. Cornélio estava ali orando. Diz a palavra do Senhor que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um centurião. Você sabe o que é centurião, não sabe? Centurião é um comandante de exército. Cornélio não era qualquer pessoa, era um homem de autoridade, um homem de destaque, tinha status. Era um comandante que comandava 100 soldados. Centurião. Esta era a figura do centurião. E era um homem temente a Deus, e orava ali de contínuo, de contínuo. E aí, Cornélio tem uma visão. E essa visão, o Senhor fala com ele. E diz que as orações de Cornélio subiram até a presença de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de mim. Isso lá em Atos 10, se você quiser acompanhar. E aí, Cornélio manda os homens até a busca de Pedro. E Deus dá todas as coordenadas. Olha, ele está hospedado com Simão, um curtidor, residência esta situada em beira-mar. Eu fico imaginando um cara curtidor, um cara simples, um homem simples, um comandante, um homem de status, está orando a Deus, e Deus manda ele falar a um homem que está hospedado, o cara nem tem casa, nem casa tem, o cara está hospedado na casa de um cara que é humilde, um cara simples, um curtidor. E aí vai lá, vão os homens de Cornélio à busca do Pedro. E aí Deus se manifesta para Pedro, lá do outro lado. Manifesta para Pedro, e o que Deus faz? Diz lá que Pedro estava orando, e aconteceu que veio uma visão do Espírito Santo. Uma visão em que Pedro via, um lençol descendo, e sobre esse lençol, todo tipo de quadrúpede, de répteis e de aves do céu. E o Senhor falava para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro replicava ao Senhor, como é que eu vou comer isso, Senhor? Eu não posso comer, isso é imundo. E aí Deus fala para Pedro, Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum. Porque ele tinha dito que era coisa comum e imunda. E isso se repetiu 3 vezes. Diz a palavra que 3 vezes foi repetido isso. E Pedro se recolheu. E aí quando Pedro está nesse êxtase, nessa visão, chegam os homens, Pedro os recebe, ali na casa do curtidor, os caras são hospedados ali, eles vão para lá, voltam para a casa de Cornélio no dia seguinte, chegam na casa de Cornélio, Cornélio conta. Quando Pedro chega, Cornélio já ajoelha aos pés dele. Olha só, meus irmãos. Olha só o temor desse homem. O temor desse homem. E que nós precisamos realmente entender um princípio de autoridade e de respeito. Porque eu vejo hoje muito na igreja
a falta de respeito com a autoridade dos homens de Deus. Pessoas falam o que querem, sem pensar, sem medir no que estão falando a respeito das autoridades, dos ungidos de Deus. Meu irmão, ungido de Deus é ungido de Deus. Homem de Deus é homem de Deus, mulher de Deus é mulher de Deus. E com os ungidos do Senhor, não toca. Deixa que Deus cuida. Não abra a sua boca para falar nada contra os ungidos de Deus. Mas que você possa ter misericórdia e clamar a Deus. Se você vê alguma coisa errada, que está fora do eixo, que não bate com a palavra, que te desagrada, que você não entende, clama ao Senhor, ora ao Senhor. Porque se você estiver certo, Deus vai ouvir a tua oração e de alguma forma, Deus já está no controle, já está operando, mas Ele vai se somar ao teu clamor, talvez, para acelerar esse processo. Mas se você não entende, Deus vai fazer você entender. Mas não deixe que a sua boca se precipite em palavras contra os ungidos de Deus. Se isso é verdade para os ungidos, isso vale para todos nós também. Porque a palavra de Deus diz que sai da sua boca somente aquilo que for bom para edificação. Então o que vale para o ungido, vale para você, vale para mim. Se eu não tenho boa coisa para falar, fico de boca fechada. Se eu estou pensando alguma coisa que não está batendo, se eu me desagrado, se eu estou descontente com alguma coisa, o melhor lugar para ir buscar solução, resposta para os meus questionamentos, você para os teus questionamentos, é diante de Deus. Não se precipite em fazer justiça. Porque muitas vezes a gente está fazendo justiça, e uma justiça que não é de Deus. E Pedro desce, aquele homem se ajoelha perante a Pedro, e Pedro levanta, rapaz, porque eu sou homem igual a você. Não se curve diante de mim. Se você tem que se curvar, se curve diante da pessoa certa, mas não sou eu. E Cornélio começa a falar ali o porquê que ele chamou a Pedro, e conta a sua experiência. E Pedro começa a falar da salvação, quando ele andava com Jesus, e começa a falar, e no meio que Pedro está falando, o que acontece? Vem o Espírito Santo e se derrama sobre todas aquelas pessoas. E aquelas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente está orando, a gente está clamando, a banda está se esgoelando, a gente está louvando para o Espírito Santo se derramar, vem. Mas a palavra de Deus diz, meu filho, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, é pelo meu Espírito, é pelo meu Espírito. Você e eu só temos que fazer alguma coisa. Uma única coisa é compartilhar a graça de Deus, a graça que te conquistou, a graça que te alcançou, a graça que te trouxe aqui hoje, que você está aqui hoje, pela graça de Deus, a graça que tem te sustentado e que tem feito você caminhar, a graça que nos renova, que consola, ainda que percamos uma pessoa amada, essa graça que vai além, que a gente não entende e que não nos deixa ficar abatido, mas que nós somos fortalecidos, animados e gozo, uma alegria toma o nosso coração. E você fala para o cara e fala para a cara, essa cara é louca, esse cara é maluco, esse cara está pensando o quê? Está cheio de problema, e está assim. E a gente só olha, e as pessoas que julgam só olham para as coisas ruins. Mas se esquece que o Deus que eu tenho crido, que o Deus que você tem crido, é o Deus que tem nos sustentado. É o Deus que nos tem levado em triunfo. É o Deus que tem nos guardado todos os dias. Ainda mais numa cidade como a nossa, né? Se Deus não guardar, quem vai guardar? Se Deus não guardar o teu filho, meu filho, quem vai guardar? E vem o Espírito de Deus e toma esse homem de uma forma tremenda. Tremenda, e opera ali de uma forma gloriosa. E Deus fala a Pedro, e Pedro diz algo muito interessante. Ele diz assim, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoa.
Você não pensa que eu sou pastor, porque a Luísa é pastor, porque minha esposa é pastora, porque a Luziana é pastora, porque você tem filhos de pastor, que nós somos diferentes de você. Isso não é nada. Ser pastor é um ministério. Por acaso, Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, achou que eu continuo desconfiando até hoje. Achou que nós pudéssemos ser pastor, que nós pudéssemos pastorear. Vai entender, Deus. Mas isso não nos faz diferente. Isso não nos torna diferente. Porque Deus não faz acepção de pessoas. A mesma graça, o mesmo amor, a mesma promessa para mim e para os meus filhos e para cada um dos pastores, da liderança, é a mesma promessa que Ele tem para vocês, é a mesma promessa que Ele tem para nós, é a mesma promessa que eles têm para cá, para o Brasil, para os dos Estados Unidos, para o do Nepal, enfim, é a mesma promessa. Deus não faz acepção de pessoas, não tem olho azul, não tem olho preto, não tem cabelo ruivo, não tem cabelo negro, não tem cor de pele, não tem nada. Deus é o Deus vivo que opera naqueles que creem, que o recebem, que acreditam que esta palavra tem poder. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus vai fazer. Mas eu sei que Deus está fazendo, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Zaqueu estava ali, buscando conhecer a Jesus. Jesus havia operado de uma forma tremenda, curado o cego, Jesus curando, fazendo maravilhas. E Zaqueu, quem é esse Jesus? Diz a palavra que Zaqueu deveria ser eu falo o nome de Zaqueu, já me vem a mim a figura de um tampinha. Né? E ele era um cara pequeno mesmo, tá vendo? Era um homem pequeno. E Zaqueu, no afã, no desejo de conhecer a Jesus, diz que ele sobe lá, né, no sicômoro, ou uma figueira. Era uma figueira, e Zaqueu sobe na figueira. Imagina a cena. Né, aquele homem pequenininho, subindo na figueira. Vamos imaginar que o caminho daqui, onde Jesus está passando, Jesus vem lá. E aquela figueira vai, né? Tem uma figueira que avança, né? Tem umas árvores que caem assim no meio da rua, né? Aí Zaqueu lá naquela ponta lá da árvore, lá no meio da rua, e de frente para Jesus. E Jesus vinha passando ali. Zaqueu, hoje eu vou estar na tua casa, hein? Aí Zaqueu, olha a cena. Zaqueu quase cai da árvore, deve ter tomado um susto, tomado um choque, né? Se o galho não fosse muito forte, Zaqueu teria despencado daquela árvore. Teria se esborrachado no chão. Imagina a cena, Zaqueu caindo na frente de Jesus. Isso aconteceu uma vez quando Paulo pregava, o cara caiu lá no meio da onde Paulo estava pregando, Paulo voltou lá, orou pelo cara, ressuscitou o cara, senta aí e fica quentado, para de subir o galho, para de ficar, né, que nem macaco subindo, ficando no lugar alto, agora ouve a palavra aí. E Zaqueu, né, viu Jesus, e Jesus viu Zaqueu, e ele que queria, tinha um anseio para conhecer Jesus. Jesus falou que ia na casa dele, e Jesus foi na casa de Zaqueu, e as pessoas começaram a falar, poxa, olha lá Jesus, olha lá, o santo, na casa daquele publicano, o cara cobra imposto, o cara rouba imposto, e esse cara era o cara que estava por cima, era o cara em que muita gente devia, e era o cara que defraudava muita gente, era o corrupto dos impostos. Esse era o homem, devia estar na Lava Jato. Naquela época não tinha Lava Jato, mas tinha o lavar de Deus, que vem pelas águas do Espírito. E Jesus ali na casa, as pessoas criticando porque Jesus estava na casa de Zaqueu. E Jesus começa a falar ali, comendo com eles. Na verdade, Jesus nem falou muito. Jesus estava ali e Zaqueu foi tomado pelo Espírito, constrangido pelo Espírito Santo. Jesus é maravilhoso. Assim como Jesus não falou nada quando eles quiseram apedrejar aquela mulher e vieram, né? E muitos pensam que os algozes daquela adulta vieram com pedra para falar com Jesus. A palavra de Deus diz que eles não estavam com pedra. A palavra de Deus não diz que ninguém estava com pedra na mão. Mas eles vieram como se estivesse. Ali Jesus ficou escrevendo ali, eles inquiriram a Jesus, colocaram Jesus contra a parede. Jesus, quem tiver pecado, atira a primeira pedra.
Vai lá e pega a pedra e atira nela. E eles disseram nada. Saiu todo mundo cabeça baixa, foi todo mundo saindo. Né? Jesus continuou escrevendo. E a mulher vem até o Jesus, Jesus chega. Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus inquiridores? Não sei, Jesus, não sei o que aconteceu. Você não sabe. Muitas vezes as coisas acontecem na tua vida e você não sabe por que aconteceu. Você não pode esquecer que há um Deus que cuida de você. Há um Deus Todo-Poderoso que cuida dos teus filhos, do teu esposo, da tua família, da tua casa, da tua igreja, da tua nação, dos teus netos, do teu cachorro. Eu não tenho neto, mas arrumaram um cachorro lá, e não bastasse arrumar um cachorro, a Luísa já de longe, a Luísa é muito engraçada. De longe ela falou, poxa, parece com o Heitor, agora eu tenho um cara de cachorro. Beleza, pastor. Cara de cachorro. Ele é até bonito. Se pegasse, vamos pegar por esse lado. Parece com o Heitor, legal, Luiz. E, enfim, enquanto não vem os netos, agora vamos abençoar o cachorro. Ontem eu já peguei lá o blackout. Tá uma guerra aí no nome aí, eu estou chamando de blackout. Já peguei o blackout, lá na frente lá do meu genro, do meu filho, peguei o óleo, ungi a cabeça do blackout, orei com o blackout. Porque a gente tem que estar assim, a gente tem que estar pronto para abençoar até o cachorro. Eu me lembro uma vez que eu fui na casa da Cláudia, e chegamos lá naquela época que ia ensaiar as músicas e tal, e chegamos lá, a cachorrinha dela tinha um capudo, meu Deus, estava para a hora da morte, meus irmãos. Feia. A Cláudia do Paulo, Sérgio, irmão do Gil, feia, toda magrela, toda peluda, toda pelada, cheia de ferida, a bicha parecia até e estava com tumores, pois é, toda cheia de ferida, tumores, pelada, uma coisa horrorosa. E a Cláudia, tadinha, triste por causa da pudo, triste por causa da pudo. E a gente foi tomado por um sentimento de compaixão, de misericórdia. Deus faz umas coisas que a gente não entende. Né? Mas o importante é o seguinte, você tem que saber e entender que é o mover de Deus, que é o poder de Deus. É a hora, Deus quer agir, Deus quer falar, Deus quer ministrar. E aí, Cláudia, tem óleo aí? Tem. E ela contou a história triste, falou, tá te esperando morrer, esperando enterrar. Aí vamos lá, pegamos o óleo, ungimos a cachorra, lembra aqui? Ungimos a cachorra e oramos. E assim, Deus pega você ora. Muitas coisas que você já orou, que você manifestou a graça de Deus, o poder de Deus, você não vai saber. Você não tem nem resposta. Algumas coisas chegam para você, pela misericórdia e graça de Deus, e para a honra, louvor e glória do nome de Jesus. Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. A gente é apenas instrumento, né? A gente é marionete nas mãos de Deus. E aí oramos, aí tempo depois a Cláudia com um sorriso, eu vi a bichinha para lá e para cá, toda peluda, toda querendo morder. Eu falei, mas o que aconteceu? Um milagre aconteceu nessa casa. Aleluia. E realmente foi um milagre de Deus. A bichinha ressuscitou, a bichinha sumiu os tumores todos, ficou boa. E assim é a vida com Deus. Assim é a vida com Deus. Né? Se Deus faz isso com um bicho, o que Deus não quer fazer com gente? Né? O que Deus não quer fazer com o teu filho, com o teu marido, com o teu esposo? Sabe? A gente vê histórias de tantos homens, tantas mulheres, e eu me lembro da história de Moisés. Moisés havia feito várias manifestações de poder. 10 pragas Deus manifestou sobre os egípcios. E Deus endurecendo o coração de Faraó. Até que Faraó deixou que o povo fosse. E não só que o povo fosse, mas que o povo tomasse todos os despojos que fosse necessário. Não saíram de mão vazia. Sabe que você sair de mão cheia? Sair de uma terra de escravidão, né? De mão cheia. Um povo poderoso, que podia pegar e te amassar. Né? Eu falar em amassar, eu aprendi uma receita que eu vou fazer, batata ao murro. Já comeu batata ao murro? Pois é, quando eu falo, fizer lá em casa batata ao murro, eu vou te chamar, né?
na pancada não. Mas é o murro, batatinha na manteiga, negócio maravilhoso, né? Vou introduzir agora no churrasco lá de casa. E aí aquele povinho que viu as maravilhas de Deus, Deus endureceu, mas na hora certa Deus amoleceu o coração de Faraó e o povo saiu do Egito. Saiu e foi o povo para o Egito. Foi o povo para o Egito. Foi o povo saiu do Egito, foi para o deserto caminhando, e já a nuvem de glória se manifestando na presença do povo. E aí Deus, que tinha endurecido o coração de Faraó para não perseguir, para deixar o povo ir, deixou. É como se ele tirasse, me entendam bem o que eu vou falar, é como se Deus tirasse o encanto de Faraó. Aí o cara, e cadê o povo? Ih, saiu, foi embora, vamos atrás dele. Aí o povo saiu, o povo egípcio saiu atrás dos povos de Israel, perseguindo, e foram perseguindo. E Deus levou o povo de Israel a um lugar, meus irmãos, imagina a você. Deus te leva num lugar que você chega, você só tem um mar, não tem esquerda, não tem direita, só tem um mar na tua frente. E aí o povo olha para aquilo e começa a despejar em cima de Moisés, a falar na cabeça de Moisés, a repreender a Moisés, a descascar a Moisés. Abra lá só para você entender o que eu vou falar, o que eu estou falando, melhor dizendo, em Êxodo, capítulo 14, lá no versículo 11, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O que Moisés está dizendo? Olha só, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que o mesmo Deus que nos tirou do Egito e que nos trouxe para esse lugar que parece um beco sem saída, alguma coisa Deus vai fazer. Você entende? Tem situações na tua vida que você está num beco sem saída, que você olha, você não tem para onde ir. Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Não tem saída. Melhor é que eu estivesse aonde eu estava antes. Melhor é que eu estivesse aonde eu nunca deveria ter saído, para chegar a esse lugar e ficar nessa situação. E a palavra de Deus diz que o anjo que falou com Moisés, onde tinha a coluna de glória, que iluminava o povo, que ia guiando o povo, essa coluna de nuvem, ela sai da frente do povo e se coloca entre o povo e os egípcios. Os egípcios estão aqui, agora a coluna está aqui, e o povo de Israel está aqui, de frente para o mar. Só que essa coluna, ela ilumina e guia o povo a seguir à frente. E essa mesma coluna, ela traz escuridão, trevas densas para esse povo. Meu irmão, sabe que eu estava lendo as Sagradas Escrituras, e me acompanhe, eu não sei se é coisa da minha cabeça. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Sabe o que me parece? O que me parece é que aquele povo egípcio que seguia o povo de Israel, eles entraram, o povo de Israel estava na frente, viram a glória de Deus. Moisés levantou o mar, levantou o bordão, o mar se abriu, parede de coluna do lado direito, parede de coluna de água do lado esquerdo. O povo de Israel segue na frente, e o povo que vem do Egito, eles estão tão obstinados em matar os caras, em pegar os caras pela jugular, que eles entram no mar sem saber que estão entrando no mar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A ideia que dá é, e Deus fala, eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entre nele. Meus irmãos, pense comigo. Deus havia feito várias manifestações de poder no povo egípcio. Várias pragas, bordão que virou serpente, quando Moisés foi chamado, virou vara de novo, mão que foi colocada em Moisés, lepra, voltou a mão curado, e, enfim, várias manifestações. Você acha que se o povo egípcio tivesse vendo o povo de Israel entrando pelo mar, aquela coluna de água de um lado, aquela coluna de água do outro, você ia entrar no mar? Te pergunto, você ia entrar? Sendo inimigo? Sendo crente? Sendo crente, tinha muita gente que falou, eu não vou entrar nisso não. Sei lá, se essa água desmonta aí, sei lá, dá ruim aí, dá uma rachadura nessa parede aí, você pega no meio desse caminhado aí, pô, não, pastor, vamos ficar aqui, vamos deixar o povo chegar lá do outro lado. Se o povo chegar lá do outro lado, né? Talvez muitos disseram, não, deixa lá, deixa o pastor Luiz, deixa o pastor Heitor, deixa o pastor Gil, deixa o pastor Luciana, deixa o Edson, deixa o Kiki, deixa, se eles chegarem a gente vai. Tá bom. E aí, vai. E é assim que Deus age? Claro que não. Muito menos ainda aqueles que não eram homens e mulheres que tinham fé em Deus, mas que tinham visto o poder de Deus contra eles. Você acha que Deus abriu um mar para o povo de Israel passar, que eu vou passar bonito e vou chegar até na outra margem como eles chegaram? É ruim. O que me leva a crer que eles não viram. Sabe por quê? Porque a glória de Deus só é revelada àqueles que andam com Deus. A glória de Deus só é revelada àqueles que andam com Deus. Se você anda com Deus, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Mas aqueles que não estão com Deus, muito embora sejam da tua família, não entendem, não vão ver a glória. Mas vão ver a glória pela misericórdia de Deus através da tua vida. Porque é assim que Deus age. É assim que Deus age. E eles entraram e o mar tragou. Deus nos leva muitas vezes a um lugar que parece sem saída. Talvez você possa estar num lugar assim, achando que não tem saída. Por que eu estou aqui? Por que eu cheguei aqui? Por que eu estou desse jeito? Como é que eu vim parar aqui? Não era para ser assim. Poxa, eu sou servo de Deus. Eu sou fiel no dízimo, sou fiel nas ofertas. Eu tenho um ministério, eu sou usado por Deus. Eu sou filho do Senhor. Deus me ama. A sua graça está sobre mim, o seu poder está sobre mim. Tem visto isso sobre a minha vida? Por que eu estou assim? Por que eu parei aqui? Eu quero dizer para você, você está aqui neste lugar sem saída, para que mais uma vez Deus manifeste a glória sobre a tua vida. Para reforçar em você, para reforçar em mim, para reforçar a igreja, que nós não somos nada sem Ele, mas que nós somos totalmente dependentes deles, dele. E só há suficiência nele, só há graça nele, só há alegria nele, só há favor nele, só há vitória nele. Qualquer coisa fora dele é mentira. Qualquer coisa fora dele é efêmero. Qualquer coisa fora dele é paliativo. Qualquer coisa fora dele é engano. E isso que você precisa entender, que eu preciso entender, que nós precisamos estar nele. E a gente que está com um pé na igreja e outro pé no mundo. E a palavra de Deus diz, você não pode servir a dois senhores, vocês têm que estar comigo. Ou é sim, sim, ou é não, não. Deste jeito não serve, você tem que estar firme comigo. Para que você possa passar tanto os dias bons como os dias maus, sendo mais que vencedor.
Meus irmãos, naquela reunião de terça-feira, aconteceu algo muito maravilhoso. Esse Jusso, esse cara é professor de matemática da UFRJ, um cara renomado, um cara fera. A filhinha dele, esqueci o nome dela, vou me lembrar. Menina linda, ela já ganhou várias competições de matemática no Brasil e no mundo, essa menina. A menina é um gênio. Gênio, fera em matemática. A mulher dele também, engenheira, Tatiana. E desde que nós tivemos na casa da Luciana, que ela estava lá, e que nós tivemos a primeira oportunidade de conhecê-la, de orar por ela, e Deus fez uma obra linda ali. Ali Deus selou o passaporte dela para uma nova vida. E assim, Deus te usa e você está selando o passaporte, e você nem sabe que está selando o passaporte para a transformação da vida das pessoas. E essa mulher que viveu na Rússia durante um bom tempo, e você sabe que a Rússia, no Cortina de Ferro, não era permitida a entrada de Bíblias. Falar de Deus é proibido. Lá você não pode falar de Deus, você não pode falar de Jesus. Então você é morto. Eles são extremamente rigorosos nesse aspecto. Naquela época, contava ela, que ela vinha com no carro, ela, o esposo dela e a filhinha dela. E o filhinho dela, Anton, um garoto lindo, que já não tem a habilidade nem a capacidade da irmã. Pelo contrário, ele já tem uma dificuldade de matemática tremenda. Mas tem uma graça que nenhum deles tinha, de reconhecer no carro, olhando para a sua mão, olhar a sua mão, contemplar a sua mão e falar: mamãe, papai, Deus existe. Sem nunca ter ouvido falar de Deus, sem nunca conhecer nada de Deus, sem saber nada de Deus, Deus existe. Porque só Deus poderia fazer a mão tão perfeita, ligada do jeito que era ligada. Aquele homem que conhecia Jesus, que viveu com Jesus, que contemplou o poder de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, disse Tomé: eu só creio se eu ver. Eu preciso tocar. Eu preciso tocar. E este menino, guardar as devidas proporções, através do olhar para a sua mão, ele teve a noção, o discernimento, e eu creio pelo Espírito Santo, que Deus existe. E se Deus existe, quem poderá ser contra você? Quem poderá ser contra mim? Quem poderá ser contra nós? Meu irmão e minha irmã, ontem eu estava lá em casa, foi aniversário da minha sogra, nós fizemos um churrasquinho para ela. E estavam lá pessoas da família que não são crentes. Eles que determinaram, nós estávamos sentados à mesa lá, conversando. E sabe como são as pessoas do mundo? Uma das pessoas, prima de Kiki, é uma pessoa, são pessoas inteligentes, pessoas que tiveram condições de ter o melhor, de terem uma boa formação, uma boa instrução. E falam de coisas que não sabem. E estavam lá conversando, e algumas delas compartilhando a sua experiência, uma experiência estranha até. E a gente já teve a oportunidade de orar com ela há algum tempo atrás. E uma estava dizendo que ela sentia uma dor na barriga, muito forte.
e que ela não sabe se em sonho ou de que forma foi. Ela viu um homem, se levantava e vinha até ela, e ela se assustava com aquela figura, e o homem dizia: eu vim para te livrar dessa dor. E aí colocava a mão na barriga dela e a dor sumia. E ela tinha realmente uma dor na barriga. E a outra, pensando que estava em casa, e via um tuareg. Tuareg são aqueles árabes, vestidos com aquela turbante, né, aquelas roupas, que se manifestou e apareceu na casa dela, e do jeito que ele apareceu, ele foi embora. E ouvindo aquele negócio, ouvindo aquela coisa ali, e o Espírito Santo chega: ora por elas. Sabe, cada vez mais, eu te animo, cada vez mais, não meça sacrifício, não meça esforço. A palavra de Deus diz que nós temos que ter espírito de ousadia, de intrepidez, não é isso? Meu irmão, se o Espírito Santo falar no teu coração para você fazer alguma coisa, não tema em fazer. Faça. Faça, porque é o momento que Deus está criando para que você veja a glória de Deus. E olha, naquele instante, o Espírito Santo falou comigo, e eu, triste com aquela história toda, sem saber, você quer entrar no mérito do que é isso, do que significa isso, se é diabo, se não é diabo, não importa. Tem coisas que eu não entendo, eu não quero nem perder tempo em discernir essas coisas. Mas eu creio num Deus vivo. E a outra com dor, passando ainda com dor, a outra se convalescendo de um derrame, né, de um AVC, que foi um milagre, que Deus curou, não teve nenhuma sequela, foi algo tremendo, tremendo, sobrenatural. E ali nós oramos com ela. E foi realmente algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Ao acabar da oração, né, houve um congraçamento, algo muito maravilhoso que eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado na nossa família, né, da parte delas. Um amor, uma aceitação. Enfim, eu não sei o que Deus operou ali. Eu não sei o que Deus está operando. Eu não sei qual é o processo. Mas eu posso dizer uma coisa para você: que a obra que Deus começou na tua vida, e a obra que Deus começou através da tua vida, na vida de outro, com certeza essa obra Deus terminará, Deus completará, em nome de Jesus. Então eu quero te animar, meu irmão, a não perder tempo, a não se furtar, a não resistir. A palavra de Deus diz que resistais ao Espírito Santo, porque entristeçais ao Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo, nós estamos resistindo ao Espírito Santo, um querer que é de Deus, uma bondade e graça que Deus quer manifestar através da tua vida, como queria manifestar através da vida de Jonas. E Jonas não queria, porque ele saberia que o povo ia se converter, que o povo de Israel não entendeu, muito embora tivesse visto milagres e sinais maravilhosos, mas que Deus teve que fazer outro sinal, abrindo o mar. Quantas e quantas vezes nós precisaremos de ver sinais na nossa vida para descansar em Deus, para viver a palavra de Deus, para colocar em prática a palavra de Deus? Ou só quando as coisas estão bem, aí a palavra tem o seu valor, tem a sua acolhida? Quando as coisas estão mal, aí já muda o comportamento. Nós não somos seres e não fomos chamados para viver de acordo com as circunstâncias, de acordo com os dissabores, de acordo com as notícias, sejam elas boas ou sejam elas ruins.
Nós fomos chamados pelo Senhor para vivermos. Cadê você? Amor. Ó, tem um amor chamando aqui, ó. Amor. Cadê o amor? Vem cá, amor. Amor. Aqui, ó. Tem um amor chamando aí. Mas nós somos chamados para vivermos a palavra de Deus e ver realmente os milagres de Deus. Deus quer manifestar a glória na tua vida, meu irmão. Deus quer manifestar a glória no teu filho, na tua filha. Deus quer manifestar a glória no teu esposo, na tua mulher. Deus quer manifestar a história, ainda que essa história tenha tido maus momentos, ainda que essa história tenha causado algumas feridas, ainda que essa história tenha machucado. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de novos começos. Eu quero que você entenda isso. Não é palavra de boca para fora. Assim como Jesus falou: Pai, eu sei que Tu me ouves. Eu sei que o Senhor me ouve, Pai. Eu sei que o Senhor ouve a minha oração. E Jesus sabia que Ele ouvia a oração, que o Pai ouvia a oração, porque Ele era um com o Pai. Sabe por que muitas vezes Deus nos ouve? Porque nós não estamos sendo um com Ele. Nós estamos assim, ó. Não é separado, não. Assim, ó. Com um pé no mundo e com um pé na igreja. Outros, às vezes, estão na linha, estão em cima do muro. Não sabem para onde eu vou. Porque o mundo é tão bom. Há os melões, há os abacaxis, há as batatas, há os morangos, há isso, há aquilo, há as danças, há as gafieiras, há o uísque, há os cigarros cubanos, há, enfim. E fico assim, veio a igreja, mas estão aqui no meio. No meio, não estão nem com o pé no mundo, nem estão com o pé na igreja. Ora estão com o pé no mundo, os dois pés no mundo, ora estão com os dois pés na igreja, mas isso é volátil. Nós temos que estar plantados na rocha. Nós temos que estar com os dois pés plantados na rocha. Nós temos que estar plantados na presença de Deus. E só Deus, a resposta que você precisa, que você necessita, que você talvez esteja lutando durante anos e não entende muitas coisas durante anos, você só vai encontrar a resposta se você estiver plantado na presença de Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Não adianta pregar. A gente pode pregar bonito, pode pregar feio, pode pregar longo, pode pregar curto. Mas o que faz a diferença é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus. Eu não preciso ver sinal para saber que Deus é por mim e que Deus é através de mim. Eu também creio que você também não precisa ver sinal para saber que Deus é por você e que é através da tua vida. E que o melhor Ele tem para você sempre. Sempre. Eu quero nessa manhã, dito isso, e tendo essa consciência, que se porventura você deixou, em algum momento, ser acolhido no seu coração, qualquer sentimento em que você duvidasse da pessoa de Deus, do poder de Jesus Cristo, sobre qualquer circunstância da tua vida, você, família, teu pai, tua mãe, enfim, porque tem coisas que a gente olha, só Jesus. Eu diria, não é só aquilo que a gente olha, que a gente
entende como milagre, só Jesus. Não tudo, a minha vida, só Jesus para estar aqui. Só Jesus. Eu não estaria aqui se não fosse Jesus Cristo na minha vida. Eu não teria a esposa que eu tenho, não teria os filhos que tenho se não fosse Jesus Cristo na minha vida. Eu não seria o que sou se não fosse Jesus Cristo na minha vida. Tudo, só Jesus. Se você tem buscado dar um jeitinho, se você pensa que engana Deus com jeitinho, se você pensa que Deus não se importa com o teu jeitinho, com a tua forma de proceder, eu vou dizer para você uma coisa: Deus está muito triste com você, porque Deus não quer que você dê jeitinho. Deus não é Deus de jeitinho. Deus é Deus de solução. Deus não dá jeitinho na nossa vida. E a vida não foi feita para dar esse jeito. A vida foi feita para ser transformada, liberta, renovada pelo sangue de Jesus Cristo. E esta vida que é liberta, que é transformada, que é renovada, que recebe restituição, é pelo sangue de Jesus Cristo que nós temos a condição de entrar na presença dEle e vivemos eternamente com Ele. Vivemos eternamente com Ele. Nós estamos falando de coisas efêmeras, de coisas momentâneas, de coisas isoladas. Nós estamos falando de uma vida inteira, uma vida na eternidade com Ele. E numa vida nesse mundo até nós vivermos, aonde e quando nós vivermos, Ele estará conosco, nós veremos a sua graça, veremos o seu amor, veremos o seu poder, sorriremos, nos alegraremos, teremos muitas festas, mas também choraremos de muita alegria, pela manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Paulo, disse o Senhor: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Você não precisa de mais nada, sabe? Você e eu não precisamos de mais nada. Só precisamos de Jesus. Isso eu tenho certeza. Você só precisa de Jesus. Aquilo que você quer, busque em Jesus. Espere em Jesus, que você terá. E eu quero orar por você. Como eu disse, se algum momento da sua vida algo colocou em dúvida o poder de Deus, a graça de Deus e o amor de Deus sobre você, ou sobre quem você esteja buscando, intercedendo, eu quero dizer para você: peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Faça como Davi: só de pensar, Senhor, só de pensar nisso, só de falar eu já pequei. Que o Espírito Santo possa te mostrar hoje e que você possa se acertar com Deus. E como diz a palavra de Deus, eis que tudo se fez novo, e daqui para frente, uma nova vida com o Senhor. Vida de glória, vida de vitórias. Ainda que em meio às lutas, ainda que em meio a conflitos, ainda que em meio a tribulações, ainda que em meio a angústias, aflições, mas vencendo, saindo para vencer e vencendo, triunfando, vencendo e triunfando, porque Deus nos fez mais que vencedores. E você verá a glória de Deus, muito mais do que tem visto, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você ponha a mão no seu coração nesta manhã. Eu tenho certeza que o nosso coração é o ouvido de Deus. Muitas vezes nós não ouvimos Deus audivelmente, mas Deus fala ao nosso coração. E o nosso coração, eu tenho uma certeza absoluta disso, que o nosso coração é o ouvido de Deus. E que Deus possa falar a você nesta manhã, enquanto estivermos orando, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, vai além das nossas palavras, Senhor, porque não são palavras de homem,
Não são palavras de homem que podem mudar, ó Pai. Jonas sabia muito bem disso, Senhor, que não era pela pregação dele. Muito embora, Senhor, muito embora as nações sejam adúlteras, sejam resistentes, Senhor, é pela palavra do Senhor, ó Pai, que toda essa resistência, que todo pecado, Senhor, é lançado por terra. E ele sabia, ó Deus, como nós sabemos, Senhor, que é pela pregação de Jesus Cristo, é pela palavra de Jesus Cristo, é pela palavra do Senhor, ó Deus, que aquilo que necessitamos, ó Deus, ver, e que falamos até que o Senhor traga a existência, e só poderemos ver existir nas nossas vidas pelo poder da palavra do Senhor, Pai. E Pai, se em algum momento, nessa caminhada, nessa jornada, nós questionamos, Senhor, nós botamos em xeque, Senhor, a Tua obra, o Teu querer, o Teu realizar, o Teu efetuar, ó Pai, nas nossas vidas, duvidando do Teu amor, duvidando da Tua graça, duvidando do Teu cuidado, duvidando, Senhor, de que o Senhor já tem pronto, tudo está consumado, Deus, tudo está pronto, Senhor, temos que nos apossar, nos apoderar, ó Deus. Senhor, nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Pai, porque quando Jesus estava ali na cruz, sendo crucificado, Ele mesmo intercedeu por todos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam. E muitas vezes nós falamos, nós pensamos, nós manifestamos, Senhor, coisas que desagradam ao Senhor, que colocam em xeque a Tua própria vida, Senhor. A vida de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, Pai, que nos tem sustentado. Ebenezer, se até aqui chegamos, e aqui estamos, Senhor, louvado seja o Senhor. Perdoa-nos, Pai. E eu te peço, Deus, derrama sobre cada um hoje um entendimento que vai além, Senhor, que possa levar a cada um, ó Deus, em atitudes novas em Ti, em ousadia, em intrepidez, em misericórdia, em graça, em favor de Deus, a Tua presença, a plenitude de Jesus Cristo se manifestando através de cada um, ó Pai. E todas as ansiedades, todos os conflitos, todas as guerras, todas as lutas, todas as expectativas de vitória, Senhor, tudo aquilo que tem sido esperado em Ti, ó Pai. Com a nossa mente nós pensamos, nós reconhecemos que só o Senhor pode operar um milagre. Mas ao mesmo tempo o nosso coração se deixa ser flechado, abalado, ó Deus, pela circunstância. E da mesma forma que cremos, Senhor, já não cremos tanto, Senhor. Que o Senhor possa realmente firmar-nos sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E criar em nós realmente um espírito, como foi lido hoje no Salmo 51, um espírito inabalável, Senhor. Oh, Deus, um espírito inabalável. Sim, ó Pai. Um coração que Te louva, que Te engrandece. Um coração que não se corrompe. Uma mente, ó Deus, que não se deixa levar pelos pensamentos. E muitas vezes maus pensamentos que vêm, ó Deus, como nuvens sobre as nossas cabeças. E mais, Senhor, a ter uma atitude, Senhor, totalmente pirracenta, como aquele filho que não recebeu o que ele queria e bate os pés no chão de pirraça, Senhor. Faz-nos entender, ó Pai, que não é do nosso jeito, que não é da nossa forma. E mais, Senhor, confirma e faz-nos realmente crer e entender que o Senhor está no controle e o Senhor está operando, Senhor, e o milagre que todos esperam, aleluia, vem de Ti, ó Pai. Está consumado para a glória de Deus.
porque tudo está consumado, tudo está pronto, Pai. Glorifica o Teu nome, Pai. Exalta o Teu nome sobre o Teu povo. Exalta o Teu povo sobre essa igreja. Exalta o Teu povo sobre esse ministério. Manifesta a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor e misericórdia sobre as famílias que residem aqui, ó Deus. E aonde, ó Deus, Tu tem levantado os ministros de igrejas, que essas famílias, que esses ministros sejam tomados por Ti, ó Deus, a dar um verdadeiro testemunho, Senhor. Que caiam todas as picuinhas, que caiam, ó Deus, todas as resistências, que caiam, ó Deus, todo o ódio, que caia toda a rivalidade, que caia, ó Deus, toda a rejeição, que caia, ó Deus, toda a soberba. Em nome de Jesus, Senhor, torna-nos um. Como Jesus é um com o Pai, sejamos um contigo. Em nome de Jesus, Pai. E assim, ó Deus, possamos caminhar em paz, com a cabeça erguida, com alegria, Pai. Ainda que o mundo possa ver, e que as pessoas possam achar que tudo não está bem. E às vezes até não está bem mesmo, Senhor. Mas não importa. Ninguém poderá roubar a nossa alegria, a nossa fé, ó Deus. De crer num Deus que ainda que não haja saída para aqueles que não têm a Ti, nós contemplaremos sempre, ó Deus, a saída pela manifestação da glória e do poder do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por esta obra. Obrigado por esta palavra. Agora, Senhor, leva-nos de volta em paz e segurança para os nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. Abençoa a nossa nação, o nosso estado. Época de eleição. Vem com Tua providência, Senhor. Orienta-nos e dirige-nos, ó Deus, em quem votar. Levanta, ó Deus, e mostra realmente, ó Deus, em quem devemos votar, ó Pai. E cura a nossa nação. Cura a nossa nação, curando, ó Deus, as nossas vidas. Porque a cura da nossa nação vem através da cura de cada um de nós. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e a consolação e comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre, no nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos, Deus. Amém e amém. Amém?